boa tarde. Eu sou a Cláudia Campos, sou CEO da Bend. O motivo da nossa boa reunião é falar um pouco do prêmio Bend e das métricas, de como escrever e da importância que ele tem. Então, a gente resolveu, através da sugestão da nossa presidente, da Patrícia, com os nossos queridos jurados, ter esse bate-papo com vocês, e é o momento de vocês tirarem as dúvidas, entenderem um pouco melhor sobre o prêmio e estarem com a gente aí na 27ª edição. É isso. Bacana, Cláudia, obrigada. Oi, então vamos começar, gente. Eu sou Patrícia Tavares, eu sou sócia e diretora de planejamento da House Cricket, uma empresa de comunicação dirigida, engajamento digital. Faço parte há uns 7, 8 anos como jurada do Prêmio Bend, como participante já faz mais de 15 que a gente participa e faz, né, submete aos cases ao prêmio. Esse ano eu fui convidada pela associação a assumir a presidência do júri, e uma das ações que a gente achou bacana fazer nesse período de aquecimento, pré-inscrição de Prêmio Bend, foi convidar vocês para um bate-papo com o creme de la creme do nosso corpo de jurados aqui, né? A gente éramos para ter 8, mas a gente deve estar com 7 hoje, porque surgiram algumas reuniões ali inesperadas. Mas a ideia seria colocar esse time que avalia com tanta responsabilidade, com tanto profissionalismo, com tanto carinho, cada case que vocês submetem, e deixar ele à disposição de quem está participando do prêmio, que participa sempre, que tem interesse em participar mais, ou que nunca inscreveu um case, para poder avaliar como que pode fazer uma melhor entrada do case, ou exatamente aquilo que a gente vai buscando em cada case. A gente tem hoje na conversa 2 jurados de call center, que é a Maria Luísa e o Luiz. A gente tem um jurado de campanha-programa, que é o Fernando. A gente teria o Alexandre Ravanini também, ele não pôde comparecer no nosso workshop. Em CRM, a gente tem o Eduardo Ramalho e o David. E em Digital e Mobile, o Fernando Molan e o Cesário, o Alexandre Cesário. Eu, junto com esses 7 participantes, a gente vai estar aqui para ir respondendo para vocês perguntas que vocês ou outras pessoas nos mandaram ao longo das últimas semana e meia, 2 semanas, por meio dos canais da Bend. Chegaram perguntas por e-mail, muita coisa chegou pelo Instagram da Bend, quando ela colocou lá uma caixinha de perguntas e respostas. E a gente vai hoje começar respondendo essas perguntas de Instagram, mas de qualquer forma o chat está aberto para vocês irem colocando as perguntas à medida que forem surgindo as dúvidas também. A gente primeiro responde aquelas que a gente já recebeu, e depois volta para dar uma olhada no chat. Mas para começar, eu queria chamar cada um dos jurados que estão aqui hoje para fazer uma apresentaçãozinha, contar um pouquinho para vocês quem são, até para vocês se sentirem mais próximos, né? Perceber que vocês já têm amigos dentro do Prêmio Bend e criar esse primeiro vínculo. Então, vamos começar por call center, vamos chamar a Maria Luísa. Maria Luísa, conta pra gente um pouquinho quem que é você e sua experiência com o prêmio. Oi, boa tarde. Eu sou jurada do prêmio há mais de 20 anos, há muito tempo. Já inscrevi vários prêmios e também já ganhei vários prêmios. Eu sou sócia da Picioli, Marketing de Relacionamento. Hoje eu sou professora do MBA da SPM, na área de comunicação, e também sou professora da pós-graduação do Senac. Eu acho o prêmio assim, muito importante, ele referencia o que a gente está fazendo no mercado e mostra uma visão de tendências do que está certo, do que está errado, enfim. Dá para a empresa um bom parâmetro do que, se ela está no caminho certo. Então, eu acho isso super, super importante. Vou dividir aqui o painel com o Luiz, que vai ajudar a bater uma bola sobre call center. Vamos lá, Luiz. Vai lá, Luiz. Legal, gente. Boa tarde, eu sou o Luiz Tardelli. Eu sou CEO da GetBots, né? Trabalho com chatbots, inteligência artificial, né? Esses novos meios de canais de comunicação. Sou o júri, né? Estou dentro aí, formando na parte de jurados da premiação desde o ano passado, ao lado de pessoas brilhantes, aprendo muito com a Maria Luísa. Para mim é uma inspiração muito grande. A parte que me motiva muito em trazer, né, o que eu até comentei desde o ano passado, é pelo fato de ter novas gerações entrando na premiação,
tanto do lado de jurados, até na parte de pessoas inscrevendo novos cases, eu acho que isso me motiva bastante a estar contribuindo, né, com a votação, trazendo essa nova ótica, né, oxigenando essa premiação, que é uma grande referência para todo o mercado, né, sempre foi uma grande referência para todo o mercado. Então, espero contribuir com mais essa edição. Vamos bater esse papo, né, daqui a pouquinho, vamos começar, e é isso aí. Bacana, obrigada, Luiz. Fernando, você que é jurado de campanha e programa também, então conta um pouquinho pra gente qual que é a tua experiência com o prêmio. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Estão me ouvindo bem? Claro. Meu nome é Fernando Guimarães e eu participo do prêmio ABEM desde a primeira edição. Não exatamente como jurado em todas as edições, mas com certeza mais de 20 anos. Na época do primeiro prêmio ABEM, trabalhava com a Maria Luísa, a gente era da Suzaranha, ganhamos o primeiro prêmio ABEM, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro, foi bonito. Isso aí, teve toda uma história. Depois disso, eu enveredei um pouco pelo campo de programa de fidelidade, fui um dos líderes da equipe que criou os Smiles, e depois na Datamídia FCB, junto com, inclusive, trabalhei um pouco junto com o David, criamos grandes programas, e depois disso criei minha própria empresa, e hoje eu sou um consultor, embora, com toda a franqueza, eu dedique mais meu tempo à poesia. Entrem lá no SoundCloud, lá no Avesso da Memória, que tem meus podcasts, chama O Avesso da Memória. Eu queria que vocês entrassem e ouvissem algumas coisas. O que é que eu posso dizer mais? Eu tenho, como falei, tenho mais de 20 anos, eu acho que eu já experienciei quase todos os problemas que as pessoas encontram na questão da inscrição e no problema do julgamento. Eu espero poder ajudá-los. Inclusive, eu tenho me colocado sempre à disposição da ABEM, a ABEM tem recorrido a mim e a outras pessoas para tirar as dúvidas que surgem no momento da inscrição. Nós estamos abertos, nós queremos ajudar vocês. Tá? Então, sempre, assim, não deixem de nos usar. É melhor usar agora, tirar as dúvidas, estamos à disposição, responderemos. Eu, inclusive, às vezes, faço questão de pegar o telefone e ligar pessoalmente para quem tem a dúvida, para que o case chegue o mais tranquilamente possível na mão do jurado e seja premiado. Quem sabe aí um grande prêmio. É isso aí. Fantástico isso, Fernando. Vocês podem ver que, ó, Prêmio ABEM, a parceria, é experiência, até poesia, gente. Olha que a coisa, né, começa a crescer aqui. Vamos dar uma olhadinha, então, nos jurados que a gente tem aqui hoje da categoria CRM Loyalty. A gente tem o Eduardo Ramalho e o David. Ramalho, vamos começar contigo. Tá bom. Conta pra Olá, gente. pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Prazer estar com vocês. Eu sou engenheiro naval, fiz mestrado e doutorado na Poli, fiz um pós-doc no MIT. A minha vida inteira, minha carreira sempre foi inteligência de dados, né? Eu fui presidir uma empresa, uma entidade, que depois foi absorvida pela Bend, chamado IDBM, Instituto Brasileiro de Database Marketing, que foi precursor dessa questão do CRM. A gente tem muita experiência com toda a velha guarda, junto aí com a Maria Luísa, com o Fernando, dessa velha guarda da Bend, né, que tem, depois foi juntando os outros super novinhos, como é o Mulan, como é o David, né, agora muito mais recente, o Tardelli, também o Cesário. Então, essa turma toda que está entrando nova aqui, que oxigena para nós, o que é muito legal, que compõe nesse prêmio uma parte de pessoas que têm bastante experiência no mercado e outros que estão trazendo bastante inovação. Essa mescla é muito positiva para o prêmio. O prêmio é muito fundamental, né? Eu, por exemplo, eu dou aula com a Maria Luísa, dou aula na ISPM e dou aula na FGV também. Também trabalho numa empresa de Big Data. Então, a gente convive com a experiência do dia a dia e esse prêmio ele tem uma importância capital para os negócios. Primeiro, para as empresas que acabam sendo premiadas, porque ela dá uma boa visibilidade. A segunda questão muito importante
é que esse prêmio ajuda o mercado. Por que ele ajuda o mercado? Porque ele ensina, à medida que esse prêmio traz conhecimento, esse conhecimento é pulverizado. Obviamente não vai ter nada privilegiado, segredo da empresa que vai ser aberto, mas isso ajuda, prêmio ajuda o mercado. Né? Então ajuda não só as empresas a se alavancarem, aquelas que acabam ganhando, porque esse é um prêmio muito sério, só tem jurado, aqui não, é um prêmio que não é pagou e levou, isso aqui passa por um critério de seleção muito importante. E a gente está, todo esse time aqui, está disponível para todos, para que vocês apresentem o melhor case possível. E caso tenha qualquer tipo de dúvida, antes de submeter o case, passa para a gente ajudar vocês. Obrigado por tudo. Bacana. David, você? Obrigado, Paty. Tudo bem, David? Primeiro, eu queria parabenizar a Patrícia pela organização dessa conversa. Eu fiquei impressionado como está organizado. E também Cláudia, Daisy e toda a equipe da BMG para aproveitar isso para a gente. Como o Eduardo falou, eu trabalho bastante com várias pessoas aqui, apesar de ser muito mais jovem do que as outras pessoas aqui. Obrigado, Fernando. Eu ia falar rapidinho que eu trabalho numa empresa chamada Market Data. Nós tivemos a felicidade de ganhar bastante prêmio da BMG e de ser a agência, a empresa da CRM e DBM 9 vezes, empresa do ano 9 vezes até agora. E é muito bom, é tão bom ir lá comemorar junto com nossos clientes, subir no palco, tomar uma espumante, não? Uma champanhe, mas uma espumante, é sempre bom, não? E realmente é uma coisa que para o Brasil é o padrão, sabe? É a Associação Brasileira de Marketing dirigido por dados e a gente fica muito orgulhoso de fazer parte. Realmente eu recomendo essa premiação. A gente participa em várias premiações, em vários países, e realmente a BMG é uma coisa muito séria e é os nossos benchmark aqui no Brasil. Então, boas-vindos a essa conversa e vamos para frente. Bacana, David, obrigada. A gente tem aqui ainda a categoria de Digital Mobile e a gente tem 2 representantes dessa categoria, que é o Alexandre Cesário e o Fernando Molan. Alexandre, vai lá, conta um pouquinho pra gente quem é você e o que você tem feito. Vamos lá, olá Patrícia, oi Cláudia, oi pessoal, obrigadão mais uma vez. Esse é o meu 2º ano participando como jurado no prêmio, fico muito grato por vocês terem me convidado mais uma vez. Um ano antes, ou seja, um 3º ano para trás, eu concorri com a minha equipe no Prêmio ABEND, a equipe ganhou alguns prêmios ali quando eu fui head do e-commerce B2C na Telefônica. Eu sou formado em administração de empresa, sou pós-graduado em marketing, especializado em tecnologia. Hoje eu sou sócio-diretor da Pineali, que é uma empresa de treinamento, aceleração dos canais digitais e inovação, e sou business partner da SponsorB. Eu tenho mais de 32 anos de experiência aí no mercado. Desses 32, 25 eu trabalho com empresas e projetos digitais, justamente atuando aí em comunicação, marketing integrado para aquisição, retenção e engajamento de consumidor e marca. Eu já tive projeto que eu realizei para Gol, para Cirela, para Caixa, para Unilever, para Whirlpool, bastante projeto com o governo também, Secretaria da Comunicação, Ministério da Saúde lá em Brasília. Já transitei entre empresas, agências digitais e agências tradicionais, e eu fui já dentre esses meus cargos, acho que se destacou aí, já fui diretor executivo da TV1.com e diretor de integração digital para a Propeg, além de diretor de negócios para a Isobar, antiga agência Clique. E em 2017 e 2020, eu também fui homenageado pelo Prêmio Abrad, a entidade irmã, como profissional digital na categoria de negócios. E, para mim, é uma honra, tá? O ano passado eu participei, eu vi excelentes trabalhos, é uma oportunidade de ver o que o pessoal tem feito de melhor, eu acho que são trabalhos com muita qualidade, nós que somos apaixonados aí por dados e pelo digital,
além de comunicação, né, a gente encontra trabalhos que são importantes, e eu espero que vocês caprichem no de vocês esse ano, porque o nível do prêmio é muito bacana. Então, muito prazer e, de novo, obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso ter você aqui, Cesário. Fernando, conta pra gente um pouquinho. Bom, boa tarde para todo mundo mais uma vez, e eu estou muito feliz de vê-los, mesmo que virtualmente. Espero que vocês estejam bem, com saúde, nesses tempos que a gente está vivenciando, né, que vão passar. Poxa, eu estava ouvindo o Ramalho falar, a Maria Luísa, o Xará, o Fernando Guimarães, né, o Cesário, o Luiz chegou, e eu acho que vou tentar fazer um testemunhal complementar, e antes de me apresentar sobre o prêmio, eu, quando comecei a carreira, há mais de 20 anos atrás, eu sonhava em um dia poder participar do prêmio, porque eram os prêmios de referência já no mercado, ainda não tinha sido feita a incorporação das associações de marketing na época direto, que virou marketing de dados, a evolução do tempo, e eu tive a sorte de conhecer alguns de vocês profissionalmente, porque eu sempre trabalhei como cliente, então só recentemente eu passei a ser também prestador de serviço, mas eu sempre fui cliente de grandes organizações, e ao longo dessa jornada eu fui convidado nessa onda de renovação dos jurados do prêmio, ó, quando eu tinha cabelo ainda, uns 15 anos atrás, para tentar incorporar. Eu conheci o Eduardo novinho também, né? O Ramalho me ensinou muita coisa, o Fernando Guimarães, a Maria Luísa, e tive a sorte, desde então, sempre estar participando, seja como um cliente que submetia prêmios junto com seus parceiros comerciais, seja como um jurado, né? E já fui jurado das diferentes categorias, porque as operações que eu acabei tendo a oportunidade de implementar ou gerenciar passaram pelas verticais do prêmio. E eu acho que a linha mestra de tudo que está aqui, são duas, e eu gostaria de complementar o que meus colegas falaram, porque vocês têm ciência, né? Primeiro, que a gente tem um grupo muito robusto e a gente procura tratar cada case com enorme carinho. Então, quantas e quantas vezes a inscrição nem sempre é feita da forma que a gente consegue interpretar, porque a dica que eu sempre dei para a minha equipe para inscrever o Prêmio Band é fazer uma excelente redação e colocar o que é solicitado na hora de preencher, porque o jurado está numa sequência de cases. A gente se reúne e vai analisando diferentes cases, depois a gente faz uma última avaliação que é comparativa, porque às vezes o primeiro case a gente está com um olhar mais generoso, mais crítico, depois aparece algum outro case que eleva a barra da categoria, e a gente rediscute para tentar tirar o máximo de cada inscrição. E não foram poucas as vezes em que, como o Fernando Guimarães falou, a gente tinha que sair, às vezes, para ligar, né, a Deise, sair para ligar para quem inscreveu e falar assim, olha, a gente não vai jogar fora seu case, você inscreveu, você se dedicou, nos ajude a entender o que você quis transmitir. Então, o primeiro conselho que eu daria é assim, faça uma boa redação, se coloca no lugar de quem está avaliando, isso às vezes ajuda vocês a ter uma nota mais alta, e uma nota mais alta pode dar a premiação sonhada, né? E eu acho que a segunda dica é lembrar que a Band, ela sempre se diferenciou, e como o David disse, o David é jurado de prêmios, outros prêmios, participa fora também do Brasil, então é muito legal ouvir o que ele falou. Eu acho que é importante vocês terem em mente que o nosso prêmio é pautado em resultados. Ele foi o primeiro prêmio da indústria do marketing no Brasil e na América Latina, cuja principal vocação era premiar quem fazia a criação bem feita, planejamento bem estruturado, com o resultado, porque o resultado é o que importa. Quem está financiando as operações, quem está do lado do cliente, tem que ter resultado para o seu consumidor, o cliente B2B e para o seu acionista, né? Então, isso é muito importante. Na hora de preencher o case, colocar as métricas corretas para ter uma avaliação de resultados coerente. A gente, todo mundo aqui, já perceberam, tem muita experiência de mercado. A gente, obviamente, tem por premissa não duvidar das inscrições, mas alguns números, às vezes, soam estranhos, a gente interpreta, tá? Então, existem resultados que a gente precisa de mais elementos para detalhar, isso também é levado em consideração. Então, preencham com uma boa redação, uma boa estratégia, e com números de qualidade que tenham sido minimamente verificados, porque às vezes vocês fazem um enorme esforço, e naquele detalhe que não é um detalhe, é o que vai te dar uma nota menor numa categoria que faz toda a diferença para a classificação final, tá? Complementando, porque eu já falei bastante, mas eu tentei fazer um resumo, né, do que vocês falaram, pessoas tão queridas. Eu acho que é importante passar pelo meu background. Eu hoje também sou business partner da Sponsor B, que é uma empresa, uma consultoria boutique de business performance, que tem 17 anos. Eu sou professor também da SPM, como o Edu e a Maria Luísa, na parte do Master de Gestão de Experiência do Cliente. E fui responsável por todo o programa de transformação digital da Vivo, por 6 anos e meio. Nós somos Grand Prix no Prêmio Band, a gente conseguiu ter a honra de realizar um sonho que eu tinha no passado, de ter essa oportunidade. A gente foi Grand Prix e foi a empresa do ano, né, o anunciante do ano.
E em outras organizações pelas quais eu passei, Cirela, pelo próprio Pão de Açúcar, na Nokia, a gente também foi agraciado em alguns anos com alguns cases de qualidade que conseguiram chegar na premiação. Então, boa sorte a todos. Como foi falado, a gente quer ter um maior carinho por cada case que é inscrito, poderia ser cada um de nós aqui fazendo isso, já passamos por isso, e contem com a gente para ajudar a entender, a compreender, a qualificar, a detalhar, a transmitir um formulário, às vezes anos de dedicação, né, que vocês colocaram, seus clientes colocaram na mesa. Perfeito, Fernando, perfeito. Acho que você resumiu bem a seriedade com que o grupo de jurados e a própria associação trata cada um dos cases. Para dar sequência no nosso workshop, a proposta, como eu falei para vocês no início, é responder às dúvidas que os usuários submeteram para a gente pelo Instagram ou pelos outros canais da Band. Então, a gente organizou aqui essas principais dúvidas e a gente vai fazendo um bate-bola entre nós. O que eu gostaria de vocês? Que à medida que dúvidas forem surgindo e que vocês tenham necessidade de questões específicas, vamos pensar que vocês têm aqui um grupo extremamente profissional e experiente. Vocês viram que, né, se a gente somar os anos de Prêmio Band, de jurado de Prêmio Band aqui que tem nessa sala, quer dizer, é melhor não fazer soma, porque a gente também consegue concluir coisas como idade, é melhor não, mas a gente tem bastante experiência acumulada nessa sala hoje. Então, aproveitem e vocês podem ir colocando, à medida que eu vou conduzindo o workshop, eu também vou dando uma espiadinha ali no nosso chat. O time da Band que está aqui junto com a gente vai ajudar nisso também. E a gente pode ir respondendo a de vocês. A gente vai fazer uma primeira leva, que são as perguntas que vieram para a gente já nos outros canais, tá? E eu vou começar, porque uma das perguntas que vieram, ela é bastante ampla, que ela fala como que eu vou inscrever o meu case pela primeira vez, né? Quais são os passos e como é que a gente fica sabendo do que foi feito, das etapas que esse processo do meu case seguiu. Então, de forma geral, o prêmio, ele está todo digital, né? Então, a gente tem um site do prêmio, que você vai acessar esse site e vai ter acesso a todo o conteúdo, a tudo que diz respeito ao prêmio. A explicação das categorias, as fichas de inscrição, os calendários de datas, o regulamento detalhado, que é um ponto muito importante. Talvez se eu tenha um conselho para dar aqui, eu sei que a gente não gosta de ler nem regulamento, a gente dá aqueles aceites malucos para os regulamentos que a gente nunca viu na vida e não gosta de ler manual de equipamento. Mas se eu posso dar um conselho, comecem dando uma lida atenta no regulamento, porque ele já tira várias dúvidas que podem surgir ao longo do tempo. Então, todo o processo ele inicia com esse acesso ao site da associação, entrando na aba que vai falar sobre o prêmio, e você pode fazer o download das fichas. Tem lá as categorias, as 4 categorias macro, você vai estabelecer qual categoria você tem interesse, e algumas categorias têm subcategorias. Tá? Então, você vai buscar ali, tentar identificar o teu case, em que categoria ele se encaixa. Aqui, extremamente importante, como já falaram para a gente aqui hoje vários jurados, a associação está muito disponível para que façam consultas, para que discutam. Não tenho certeza em que categoria encaixa. Então, acionem o time da associação para dar esse suporte. Você vai fazer este preenchimento online da ficha de inscrição. Ela é um documento em Word, depois que você faz o download, você vai preencher. Os campos são autoexplicativos. Você tem que preencher essa ficha completa, seguindo as premissas de informação que está no case, e continua com o processo. Você faz daí todo o envio das fichas e pagamento, tudo isso hoje, né, de forma digital, com o suporte do time da Band, né? Eventualmente, preciso que venha um boleto para o meu financeiro, é só ir trocando com o time da Band, ele vai fazer essa parte. Concluída a etapa de inscrição, né, encerrou o prazo, o time da Band recepciona esses cases, faz eventuais solicitação de ajuste, se sentir que tem necessidade, de readequação de categoria. A gente vai ver um pouco mais disso para frente, mas ela faz isso e a gente vai para o julgamento. Feito o julgamento, quando fecha o julgamento, a gente tem lá uma nota de corte que estabelece os cases que são finalistas e serão premiados, daqueles que não atingiram a nota de corte. Neste momento, é o primeiro momento que a associação entra. Se tudo estiver certo com o seu case, com o processo que você submeteu, é a primeira vez que a associação vai entrar em contato contigo, para te informar se o seu case é
ou não finalista, né? Então você vai receber um e-mail dizendo parabéns, você é finalista com tal case, ou um e-mail dizendo, puxa, não foi dessa vez, o seu case foi avaliado pelo nosso grupo de jurados, mas dessa vez ele não atingiu a nota mínima necessária para a premiação. Então você recebe esse feedback da associação. Os cases finalistas, todos são premiados. O fato de ser finalista já significa que você terá direito a um troféu. O que você não sabe nesse momento, que troféu será, isso vai ser informado só no momento da cerimônia de premiação, né, que normalmente acontece ali alguns meses depois, com questões pandêmicas, a gente vai avaliando e vocês vão sendo informados. Qual é você tem uma taxa de finalista, que daí você paga para fazer jus à sua presença na final do prêmio, tá? Então, essa taxa confirma a intenção da sua marca, da sua agência ou do seu cliente, dele dar continuidade ao processo de premiação. Então, no resumo, a inscrição é toda online, e sim, os cases, quem escreve os cases, os participantes do prêmio vão sendo contatados pela associação sempre que necessário, ou quando tiver o fechamento a respeito da inscrição ou do sucesso ou não em relação à premiação desse case, tá? Então, de forma bem rápida, o site está bem fácil de acessar, ele está bem claro, e tem lá os e-mails e telefones de contato da associação para vocês esclarecerem qualquer dúvida que, porventura, fique mesmo depois da leitura ou do entendimento a respeito das fichas. Tá? Essa era uma das primeiras questões, assim, que eu acho que ela é mais abrangente, então eu já resolvi assumir por aqui também. Mas teve uma dúvida que veio, que é bem recorrente também, que é a respeito de categoria, né? Qual categoria eu inscrevo o meu case? Como é que eu escolho? Se ele se encaixa em duas, ele é uma campanha, mas ele usou call center, ele é uma campanha, mas ele tem digital, ele é uma campanha e tem CRM. Como é que eu faço essa decisão? Eu vou chamar o Fernando Guimarães, então, para dar uma luz aqui para a gente. Fernando, como é que o participante pode decidir em que categoria ele vai, se ele pode inscrever nas duas, como é que isso funciona? Conta para nós. Não precisa decidir, na verdade. As categorias são independentes e a empresa, a pessoa, pode escrever em quantas categorias achar que faça sentido o seu case ser escrito. Inclusive porque os júris são independentes, no sentido, olharão o case em função dos critérios da categoria. Eles não há nenhum ponto a mais ou ponto a menos, porque ela está escrita mais em uma categoria. Até no preenchimento do formulário tem lá, esse case está escrito em outra categoria, mas isso é mais uma curiosidade mesmo do que um fator concreto. Então, você tem essa possibilidade. E todo ano a gente tem vários cases que são inscritos em mais de uma categoria. Vários cases que, inclusive, ganham em mais de uma categoria. Isso é ótimo para a empresa. Agora, eventualmente, você pode dizer, não, mas eu não quero, perdi um cliente, eu quero economizar, eu preciso escolher uma categoria. Bom, aí é uma decisão, evidentemente, sua, um critério estratégico da empresa. Você tem que pensar, basicamente, que tipo de imagem você quer passar para o mercado. Porque o Prêmio ABEND é uma tremenda de uma vitrine. Cada vez mais, as pessoas mostram que ganharam com seus cases o Prêmio ABEND. Então, qual é a oportunidade maior que ele tem no mercado, então ele vai escolher. Então, tem uma campanha que foi feita ao mesmo tempo uma estratégia de call center muito efetiva e tem um chatbot lá. Eu poderia escrever em três categorias, mas o que é que eu quero ser? Eu quero ser conhecido como uma agência ou uma empresa que tem uma visão estratégica completa e por isso eu quero fazer uma campanha e por isso aqueles recursos do call center e o chatbot vão enriquecer a minha explicação, ou eu estou pensando em ter um nicho de call center e por isso eu vou colocar no call center, ou eu quero ser uma empresa de tecnologia. É uma decisão que está a critério da empresa. Seria interessante. A gente também tem ajudado nisso. Este ano, pelo menos acho que umas duas
empresas entraram em contato com a Bend e nós discutimos com ela sobre em que categoria colocar. Sabe? E uma delas eu falei muito bem, olha, tem essa e essa, eu acho que você deveria colocar nessa. Mas coloca nas duas, se for o caso. Bacana. Eu abri minha tela aqui, porque eu estava com ela mais fechadinha, eu vi que a gente tem a Ana Maria, tá aí também, Ana Maria jurada de muitos anos também, né, Ana? Fique à vontade, se em algum momento você quiser complementar alguma resposta que a gente está dando aqui, acho que a tua experiência te dá uma cadeirinha super cativa ali no prêmio, fica à vontade. E o Júlio Xavier também, acho que, Júlio, você é o primeiro ano, né, de jurado, mas eu vi que você também entrou aí. Eu acho que fiquem à vontade se vocês tiverem algum complemento para colocar em relação às respostas que a gente está trocando aqui, tá? Fiquem super à vontade, que vocês são jurados juntos, fazem parte desse time. Tá? Muito obrigada, Patrícia. Estamos desde o primeiro prêmio juntos, isso é muito bom. Adorei sua iniciativa, parabéns aí para a Cláudia ter nos apresentado, trazido você, a Elaine, a Deise, a todo esse time, a Deise, que eu sou simplesmente grata e apaixonada. Eles vestem e ajudam, mesmo nessa pandemia, a gente fez acontecer. Muito obrigada. Bacana, isso mesmo. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem complementar qualquer resposta dada aqui, fiquem à vontade. Obrigada, Fernando. A gente vai para a nossa próxima dúvida, que aí, assim, então, eu aprendi como que eu inscrevo o case, mas eu não sei em que categoria eu coloco, a gente tem um apoio para dar para vocês, ajuda a discutir, mas, assim, coloquei o case, inscrevi o case na categoria errada, né? Como é que vai ser essa avaliação desse case? A associação redireciona, tria esse case? O que a associação faz se eu tiver feito a inscrição na categoria errada? Eu vou chamar o Alexandre Cesário para contar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona? Como é que é esse bastidor do prêmio? Se o case entrou e na avaliação ele não está na categoria correta. Fala para a gente, Alexandre. Oi, Patrícia. Oi, pessoal. Essa realmente é uma dúvida que na hora de preencher as fichas pode surgir, mas não se preocupem, porque todos os cases, quando eles chegam para a Bend, eles são avaliados e são reclassificados justamente no processo da inscrição. Então, essa avaliação é feita pelo próprio time da Bend, pelo presidente do júri, e a triagem é super detalhada e não tem erro. E a gente sim pode, ao longo desse processo, caso o time da Bend, o presidente do júri, veja que tem um encaminhamento errado ali na ficha, ele vai ser reclassificado ao longo do julgamento, você vai ser avisado. Se por acaso, durante o processo, a tua ficha, porque as fichas são diferentes, né? Para cada tipo de prêmio, ela tem campos diferentes de preenchimento. Mesmo assim, durante esse processo, você pode ser chamado para completar uma ficha, para corrigir a tua ficha. Mas todos os prêmios vão ser avaliados, até mesmo se em algum momento ele cair ali ao longo desse processo para análise e tiver faltando alguma informação, ele não é desclassificado, né? Ele segue para avaliação. Aí tem um ponto bacana, Alexandre, que é uma pergunta que apareceu também, é se a gente cancela a case, né? Então, o case não se enquadra, não conseguiu fazer reclassificação. Aí veio a pergunta, a gente cancela a case dentro do prêmio? Não, nunca teve um case cancelado, e justamente porque a gente tem essa tropa de elite aí fazendo uma triagem e realocando os cases nas categorias, então a gente nunca teve nenhum case cancelado, né? Essa triagem prévia, ela trabalha inclusive na melhoria dos cases, de forma que eles possam ser melhorados e interpretados, né, novamente pelos jurados. E após o julgamento, o case não atinge as notas de corte, não é classificado como finalista, mas todos os cases são submetidos ao prêmio. Sim, ele pode perder um ponto por não ter um campo, mas é muito raro acontecer isso, viu, Patrícia? Perfeito. Então, vejam que, assim, existe toda uma estrutura para dar suporte nessa decisão de categoria, na qualidade do input, da informação que vai ser colocada no formulário, e os jurados têm uma disposição, eu acho que a gente tem um mantra, né, que os jurados estão ali para reconhecer, para premiar e não para punir, então não tem essa visão punitiva em cima da avaliação do prêmio, isso é bem importante deixar claro para vocês.
Sintam-se tranquilos e seguros para relatar da melhor forma o caso bacana que vocês construíram, desde a necessidade, né, do desafio inicial até o resultado. E sempre que a gente perceber que tem algum desvio, a associação tem todo um esforço para fazer essa realocação. Outra questão que veio bastante ali para a gente também foi a pergunta sobre como que a gente avalia os cases, né? Quais são os critérios de avaliação que se usam ou que se aplicam para saber se um case é melhor ou pior em determinada categoria, ou como é que é esse processo. Essa informação, ela está bem detalhada no regulamento, onde você tem os critérios de avaliação e os pesos de avaliação por categoria. Mas eu vou pedir para os nossos jurados aqui, de cada uma das categorias, contar para vocês um pouquinho, dar esse overview sobre essa avaliação. Então, a gente começa aqui com especialidade de campanha. Fernando, conta para a gente um pouquinho quais são os critérios que a gente usa para analisar os cases da categoria campanha e programa, e como é que a gente estabelece o peso entre eles para definir o ranking dos melhores cases dentro dessa categoria. Bom, os critérios estratégia, solução criativa e resultados, né? Bem simplesmente é isso. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de separar essas coisas, é importante falar. Então, evidentemente, que a estratégia significa que um cenário A e eu quero ir para um cenário B, que eu faço isso? Que caminho eu tomo? Qual é a estrada que eu vou tomar? Eu ter um morro na frente, eu vou ter que subir. Enfim, eu estou fazendo analogias. Eu traço uma estratégia, eu defini uma estratégia para que me leve para do ponto A para o ponto B, quer dizer, de uma quantidade de vendas X, quantidade de vendas X ao quadrado, X mais 10, qualquer coisa do gênero. Então, para isso, eu tenho que fazer uma estratégia, eu olhei o mercado, olhei as condições internas, as forças internas, análise SWOT, qualquer coisa do gênero, assumo uma estratégia. Evidentemente que essa estratégia, se ela for absolutamente comum, normal, eu vou fazer campanha aqui, eu vou vou mandar um e-mail, fazer um comercial na televisão, qualquer coisa. Ela não vai ter uma nota muito, muito grande. É importante que ela... Hã? Não entendi. Não entendi. Eu não entendi. Está falhando um pouquinho o seu áudio. É a internet. Então, voltando. Eu tenho que... Melhorou? Melhorou? Não. Melhorou? Melhorou? Agora sim. Vamos ver. Melhorou. Vamos ver. Passa outra, depois eu volto. Perfeito. Eu vou dar só uma fechada aqui. Ele está te boicotando aí. A gente vai avaliar, então, dentro dos cases de campanha e programa, estratégia, criação e resultado, né? A estratégia, ela tem um peso 1, a criação um peso 1,5 e o resultado um peso 2,5. Acho que, de certa forma, quando a gente fala dos cases da associação, a gente está falando da Associação Brasileira de Marketing de Dados, e a gente tem uma correlação muito forte com cases de resultado, né? Então, é importante que sejam soluções inteligentes, soluções criativas, mas principalmente que elas venham embarcadas com um resultado prático e direto para as marcas das quais a gente está representando nesse momento. Então, acho que, pensando em campanha-programa, são esses 3 quesitos principais, e a gente extrai isso da leitura atenta que faz da ficha de inscrição que vocês fazem. Como o Fernando está com os probleminhas de áudio ali, vamos para o Ramalho, então. Ramalho, conta para a gente, em CRM, quais são esses critérios e como funcionam os pesos de avaliação quando a gente está fazendo uma seleção de um case, ou o julgamento de um case de CRM, por favor. Bacana. O David, você depois complementa, por favor. Deixa eu, antes de dar um passo atrás, Patrícia, para poder classificar um case dentro do CRM. Existe uma área superposta entre campanhas e CRM. A maior diferença existente quando você aplica para o CRM é toda vez que você utiliza minimamente uma questão de inteligência de dados. Quer uma segmentação, quer um modelo preditivo que você usou, quer
um analytics que usou, qualquer coisa que você usa de inteligência de dados, você caminha mais para CRM. Outro ponto importante é que o case de CRM, ele embarca algumas ações do tipo programas de fidelidade, retenção de clientes ou melhoria, ou redução de perdas de clientes, ativação de contas, cross-selling, melhoria da lucratividade, recuperação de clientes inativos, todas essas ações que estão lá dentro dos objetivos de estratégias, eles estão mais apropriados para um case de CRM. Portanto, todo mundo que está participando aqui desse grupo aplica para os programas do CRM, não aplica para os demais não, porque os programas do CRM são os melhores que tem. Mas, brincadeira à parte, os cases CRM têm uma distinção entre os cases de campanhas, porque os cases CRM estão mais voltados para rentabilizar a sua carteira de clientes, enquanto que as campanhas têm uma vocação maior para a prospecção de novos clientes. Só fazer essa grande distinção. Do ponto de vista dos cases de CRM e loyalty, nós temos dois grupos distintos. Um é uma categoria com campanhas, ou seja, que leva em consideração a parte criativa, e a outra é que não leva em consideração a parte criativa, ela só olha estratégia e resultado. Eu vou pedir para o David, para ele complementar isso para mim, em que ele colocar um pouquinho dos pesos que existem entre essas duas categorias. Muito obrigado, Eduardo. Eu não tenho a mínima ideia quais são os pesos. Eu tenho. Então, deixa eu falo que depois se complementa. Então, tudo bem. Então, nós temos duas grandes categorias. Uma categoria chama-se CRM com campanhas, outra categoria CRM sem campanhas. Por que tem a distinção entre as duas? Porque, às vezes, o case, ele não tem a parte forte dele, a parte criativa, mas ele tem uma parte forte dele, o resultado. Então, para que ele não ficasse penalizado, então a gente separou. Então, você tem um case, uma categoria do prêmio, que é CRM com campanha, que leva em consideração a parte criativa. E você tem uma outra que não leva em consideração. No primeiro caso, que leva em consideração a parte criativa, você tem três formas de avaliar. Uma é estratégia, a outra é comunicação ou criação, e a terceira é resultado. A estratégia vale 1,5 ponto, a comunicação, parte de criação, 1,5 ponto, e resultado valem 2,5. 3. 1,5, 1,5 e 3. No caso um case de CRM sem campanha, só existem duas variáveis que tem de análise. Uma é estratégia, que já foi falado pelo Fernando, e a outra é resultado. Neste caso, a estratégia é 1,5 e resultado é 2,5. Então, são os pesos que a gente dá para avaliar as notas. Um outro ponto importante nesse processo de avaliação é que aqui vocês têm uma amostra dos jurados, mas tem muito mais jurados que compõem cada uma dessas 4 categorias. Tá? Isso é importante falar. Tá? Então, só para alinhar com vocês. David, se você quiser acrescentar alguma coisa? Obrigado, Eduardo. Não, eu ia falar que, às vezes, as pessoas pensam sobre CRM mais na parte de tecnologia, mas a gente gosta muito de ver uma boa ideia. Eu acho que essa, para mim, é uma espinha dorsal em todos os cases que a gente vê. Eu entendo que em CRM, às vezes, obviamente, a gente olha muito para estratégia e para resultados. E, às vezes, o parte de criação está visto como não tão importante quanto os outros elementos, mas o que é muito importante para nós é ter essa boa ideia, esse bom raciocínio para fazer alguma coisa. Então, a gente olha muito para esse elemento também. Então, posso pegar um gancho do que o David falou e apresentar call center? Porque eu também tenho a mesma visão, David, que você. Quando a gente fala da categoria call center, nós temos estratégia valendo 1 ponto e resultado valendo 1,5 ponto. Na maioria das vezes, o que você vê dentro do case é um relato de tecnologia. Gente, guardem as suas linhas para mostrar soluções, né? Para mostrar a visão estratégica, para mostrar a segmentação.
para mostrar realmente como é que você desenhou toda aquela operação. Tudo bem, você quer contar da tecnologia, uma linha é mais do que suficiente. Em call center, a gente tem uma avaliação de de resultado, de estratégia e 1,5 de resultado. E muitas vezes a gente fica perdendo um tempão lendo sobre tecnologia. Acho que é um problema em todas as categorias. E um outro ponto também é que resultado, como é 1,5, gente, é muito importante. Então, em call center, nós temos 2 colunas, antes e depois. Então, o que eu tinha antes e o que eu tenho agora de resultado? Preencham as 2 colunas. É muito importante que a gente saiba. Porque, por exemplo, muitas vezes o resultado é pequeno, mas ele é muito maior do que eu tinha antes de uma nova operação, de uma nova estratégia, de uma nova segmentação. Então, isso eu acho importantíssimo. E acho que o Luiz pode complementar o que eu estou comentando sobre call center. Não, foi perfeito isso. Eu acho que realmente trazer essas ideias, trazer a maneira como vocês estão solucionando, né, os desafios aí do dia a dia, como é que vocês criaram os cases, acho isso super importante. A gente também tem uma outra métrica no prêmio, que é nos casos de saque, né, naquele First Call Resolution. Então, em casos de saque, a gente também tem ali o peso 1 dentro da nossa avaliação. Então, é importante aí quem está colocando os cases lembrar desse ponto. Fala assim, pô, legal, eu envolvi meu saque, eu tenho alguma ação, né? Como é que foi todo esse desenvolvimento? Então, coloca lá também para a gente, inscreva, dá um detalhamento de como foi isso. Não esqueçam de colocar nessa métrica de First Call Resolution, isso é muito bacana e com certeza vai acrescentar bastante no resultado final. Bacana. Para fechar essa parte de critérios e pesos e como a gente faz a avaliação de case de cada categoria, eu vou pedir para o Fernando fechar com digital mobile ali. Fernando, você dá uma explicada para o time, para o pessoal? Não, obrigado, Patrícia. Ô, Edu, eu acho o seguinte, é mais legal fazer case digital, tá? Digital tá na moda, de uns anos pra cá. Assim, programa e estratégia eu adoro, sabe que eu era fã dessa categoria também, mas eu migrei para digital e mobile. Mas você pode fazer digital CRM, cara. Poxa, cara, e sabe que você tocou um ponto importante pra caramba, que a gente vê muitos programas que são extremamente bem feitos, que as empresas estão executando, que são complexos, e às vezes elas não entendem que podem colocar no prêmio, né? Então, também isso era uma dica que eu ia dar, a gente tem uma abordagem muito de negócio, porque é um prêmio focado em resultado. Então, como você falou, né, acho que o David comentou também, a Maria Luísa, não é só a campanha pontual, a ação tática, né, o que não quer dizer que uma ação de geração de lead não é extremamente vitoriosa e tem que estar aqui, mas são complementos que a gente tem que dizer a vocês que estão com a gente hoje, de possibilidades de inscrição no prêmio. O prêmio é muito amplo e a gente faz realmente um trabalho grande de apuração, né, do potencial de resultado de cada estratégia de transformação de negócio. No caso do digital e do mobile, essa é uma categoria complexa, no sentido de que o próprio mundo digital se fragmentou muito e foi criando novos formatos para avaliação dos jurados, né. E isso não aconteceu só com o Prêmio Band, isso aconteceu em todos os prêmios de relevância do mundo. E a gente também, ao longo do tempo, foi refinando o nosso formulário de avaliação, nossa ficha de inscrição e a maneira que a gente aborda as soluções que estão aqui apresentadas, né? Então, eu vou tentar passar de uma maneira mais ou menos rápida por questões que são mais detalhadas, que talvez nas outras categorias, e como a gente falou ao longo desse bate-papo, todos os jurados e a própria associação estão à disposição para tirar dúvidas, tá? A gente tem 3 frentes de avaliação diferentes, com pesos e critérios diferentes da categoria digital e mobile, né? A gente tem uma forma de avaliar que é a mesma para tudo que é campanha digital, programa digital, e aí somente digital, né? E acho que cada vez é mais difícil, tem muita coisa omnicanal hoje em dia. Marketing em redes sociais, mobile marketing, ações de publicidade online, presença online, enfim, cross-sell, e-mail marketing, upsell. Para todo esse conjunto de soluções, nós, no quadro dos jurados na associação, chegamos à conclusão que os critérios são os mesmos de avaliação, tá, de uns anos para cá. A gente avalia 4 dimensões. A gente avalia a estratégia com peso 1, a gente avalia a criação com peso 1,5, a gente avalia a execução com peso 1, porque no digital a execução é fator crítico de sucesso, então esse é um critério que ele é usado somente nessa categoria, dentro da premiação, tá? E a gente avalia resultados com peso 2. Então, estratégia peso 1, criação, que é muito legal, peso 1,5, execução peso 1,
e resultados peso 2. O que a gente faz também é o seguinte, é pedir a vocês a fazer a inscrição que coloquem os key visuals, coloquem as animações, coloquem as peças, porque às vezes a descrição na ficha não é suficiente para entender a grandiosidade do que está sendo constituído. E isso nos ajuda muito, tá? Bom, além disso, a gente tem outras duas categorias. A gente tem uma categoria específica de otimização de navegação, que é o nosso querido SEO, né? E tem uma categoria para ações de link patrocinado, porque as métricas de avaliação têm que ser diferentes. Então, eu queria pedir ao Cesário, que também é jurado comigo, junto com outros jurados que não estão hoje nessa tarde conosco, que me complementasse e comentasse um pouquinho da perspectiva dele sobre isso e o esclarecimento desses diferentes conceitos e critérios, tá bom? Bom, acho que a gente avalia bastante no digital, não só a parte de comunicação, até lembrando agora de uma tendência que eu li de um grande empresário do Silicon Valley ali, quando ele fala que logo mais a categoria digital não vai existir, porque em breve o digital vai ser 360, então a gente vai inventar subcategorias dentro do digital. Então, cada vez mais o digital está inclusivo de várias disciplinas. Esse é um ponto que a gente olha. Eu acho que a parte técnica também, a imersão em relação às ferramentas que se utiliza, na automação do marketing, como isso foi feito e o sucesso da campanha, são pontos aí importantes de se observar. Perfeito, cara. Eu ia complementar falando assim... Será que dá para me ouvir? Fernando, acho que sim. Deixa eu só terminar. Link patrocinado, os critérios são bem mais simples. A estratégia tem 40% da avaliação e os resultados 60%. E no caso da otimização de navegação do SEO, a gente trabalha com a usabilidade, né? Então, a gente tem criação com conceito criativo, um peso 1,5, a execução com peso 1, a usabilidade com peso 1,5 e os resultados, que são sempre o fator chave do nosso prêmio, a nossa diferenciação, fator 2. É muito detalhe, gente, então eu estou passando rápido aqui, mas, obviamente, isso está tudo bastante bem descrito para quem quer que faça a inscrição e a gente ajuda se for necessário. Então, só voltando ao ponto, enfim, os 3 critérios, campanha e programa, evidentemente que campanha e programa, ou seja, a campanha costuma ser algo que naquele momento é algo que é uma ação ou uma série de ações, mas localizado no tempo, enquanto que o programa se estende através de períodos, e muitas vezes você tem até a gente julga até a continuação da campanha, do programa, a nova fase do programa e assim por diante. Mas uma coisa que é geral para todas as categorias tem a ver com estratégia, ou seja, nós temos, quer dizer, cada um de nós, quando chega numa agência ou na empresa, tem um desafio, a gente quer vender mais o produto, quer lançar um produto, quer ter o cliente mais fiel, enfim, seja qual for o desafio, você tem que pensar uma estratégia. E a estratégia, geralmente, é algo que é descrita. É algo que você não consegue muito claramente perceber todas as implicações daquela estratégia. Diferentemente da solução criativa. Ou seja, quando a gente recebe as peças para julgar. Mas uma peça que tem uma solução criativa sensacional é um fato dado. Você não tem que se explicar muito. Ela está lá, é óbvio. Sabe? Eu lembro particularmente de alguns anos, uma campanha que ganhou ouro, nem sei se ganhou, que era um post-it colado numa maçã. Sabe? Ou seja, você não precisava explicar muito aquilo. E é diferente da estratégia. Ou seja, a estratégia você precisa ser criativo. Evidentemente que uma estratégia criativa vai ser mais bem avaliada do que uma estratégia comum. Mas a criativa é separada da relação criativa, aquela criação que saiu daquela estratégia, mas poderia ter outro caminho. Você criou uma série de peças, você criou uma jornada, você criou qualquer coisa que poderia ter sido outro caminho que você escolhesse, por mais criativa que fosse a estratégia. E quanto aos resultados, é importante você entender que o nosso prêmio não prescinde de resultados.
não há como a gente deixar de analisar, ou seja, a coisa é maravilhosa, a estratégia deu um show, a criação nos encantou. E qual foi o resultado disso? O cliente não permitiu. Gente, não é possível. Você tem caminhos para superar isso. Você não precisa dar os números crus, você pode fazer comparações, você pode estabelecer percentuais em relação à situação que era anteriormente, ou à situação do mercado. Sabe, qualquer coisa do gênero, mas me dá um resultado. Sem isso é impossível você julgar, e às vezes eu vi algumas campanhas, alguns programas maravilhosos que não ganharam prêmios porque preguiça, desculpa ser grosseiro, de buscar uma solução criativa para apresentar o resultado do case. Há possibilidade, sim, sabe? Nós damos absoluta garantia ao cliente que nós agimos com ética, mas compreendemos que o cliente muitas vezes não queira dar, até por razões até de CVM, coisa do gênero. Legal. Mas achem parâmetros para a gente poder jogar. Eu acho que é uma coisa bem bacana, Fernando, que assim, a gente não precisa necessariamente do número absoluto. Quando ele é disponível e ele pode ser compartilhado, porque o cliente, por exemplo, no caso de uma agência, escrevendo um case, ele permite a abertura do número absoluto, ótimo, mas a gente também pode avaliar um case com números, com percentuais de crescimento, como a Maria Luísa falou, tem lá uma coluna o que era antes e aonde a gente chegou, e isso traz uma outra frente também, que o prêmio não está interessado nos grandes cases apenas, os grandes cases são bacanas, eles emocionam, muitas vezes a gente foi impactado por eles ao longo do nosso dia a dia, né? Mas para o prêmio não interessa o tamanho do seu investimento, interessa a riqueza da estratégia que você desenhou, a forma como você pode chegar nas pessoas e principalmente o resultado. Então, quanto menor o meu investimento, muitas vezes esse resultado ele tem uma relevância muito maior do que um case de milhões de reais investidos, que a gente sabe que aqueles milhões investidos trariam uma audiência, um engajamento, números muito bacanas. Então, assim, isso é importante. Existe espaço para todo tamanho de case, né? E existe uma forma, que é o que o Fernando está ressaltando aqui, de apresentar resultado mesmo quando a gente está um pouco limitado em relação àquilo que a relação com o cliente permite. Se você me permite, Patrícia, só uma coisa, para apoiar o que você estava falando, nos Echo Awards em New York, uma das categorias é cases com pouco verba, não? Se você lembra, você que julga juntos comigo esses cases, então essa é uma das principais categorias mais concorridas, são os cases com pouco verba também. Eu acho que a faixa é cases abaixo de $200 mil, se eu não me engano, né? Que pra gente já virou um dinheirão, mas né, pensando em cases globais não seria muito dinheiro. Mas ele tem justamente uma categoria de case low budget no Echo Awards. Isso é verdade, que bem lembrado, David. Só para fechar essa parte de como são analisados os cases, a Ana Maria colocou ali no chat, você mesma, Ana Maria, ela colocou uma observação sobre os cases de call center, que tem uma questão de probária ali. Vou pedir para você falar um pouquinho, Ana. Conta para nós como é que funciona isso. Conto sim. Eu tenho a honra também de representar a Bend na análise do selo de ética do programa de autorregulamentação do setor de call center e contact center. Então, a gente quer demais incentivar as empresas, né, que use esse programa, que faça uso dessas orientações com muito critério, com avaliações da Vanzolini ou outras instituições de muito respeito e renome. Então, no prêmio, nós temos essa possibilidade. Eu vou falar bem rapidamente. Se a empresa tem o selo de ética, se ela conseguiu a certificação no selo de ética, existem 2 selos: selo de ética, selo de maturidade de gestão.
Se ela consegue o selo de ética e ela apresenta isso no case, a gente pontua 0,25 este case. Se ela tem o selo de maturidade de gestão, nós pontuamos 0,50. Então, só para a gente dizer que está tudo muito bem explicado lá no site, tá? Meu Deus, como que agora me fugiu no regulamento. Regulamento. Olha, mas um ponto importante a considerar é que isso é um ato profissional, né? Não faz parte da forma de pontuar. Exatamente. Nós pontuamos um de estratégia e um e-mail de resultado. E o selo e o selo gestor. Selo de ética e o selo gestor. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu não quero deixar de falar, Patrícia. Então, vontade, vai lá, Ana. Sabe, já passou esse assunto, mas é muito importante. Nós percebemos, muitas vezes, que há uma confusão na empresa que inscreve o seu case quando se trata de programas de campanhas de fidelização. Como é feita por um call center, como é feita por causa a ferramenta call center está sendo utilizada, ele coloca na categoria call center, quando na realidade a gente lê tudo, até o Luiz que está aqui, ele pegou isso, né? A Maria Luísa Pittoli, que já está comigo há muitos anos, o próprio Pedro, o Renato e o Vicente, e todos nós já nos deparamos com essa confusão. Quando a gente começa a ler e vai lendo até o final, a gente percebe que não é da categoria de call center, é da categoria de campanha. Então, o que a gente faz? A gente migra ninguém perde nada, porque a gente ama esses cases, a gente adora que vocês escrevam, a gente gosta muito de ajudar o mercado, e isso, para nós, é uma honra fazer esse MBA na Bend. Todos os anos eu faço isso. Esse ano vai ser 27 anos que eu estou nesse MBA. E é porque a gente aprende muito. E esse ano em especial foi maravilhoso. A gente teve cases maravilhosos. Nós tivemos cases maravilhosos. Então, gente, vamos. Estamos aqui. Quando tem perguntas de call center, eu respondo mesmo. A Elaine, a Deise, a Cláudia, pode falar comigo que eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Perfeito, Ana, perfeito. Eu acho que o teu complemento aí é ideal, inclusive para mostrar a energia que existe dentro do prêmio, a gente ter, porque para nós é um privilégio, né? Eu acho que tem essa posição, e você que está aí desde o começo do prêmio, acho que é um grande privilégio poder olhar esses cases que o mercado coloca para a gente, né? Eu acho que o período de julgamento, né, é sempre aquele momento que você fala, concordo contigo, ele equivale a um MBA ali, né? De você ver tanta estratégia, tanto pensamento, tanta saída criativa, tanta solução, ou tanta forma de resolver diferente, né? Eu acho que é um momento super nobre, assim, para todos. Obrigada pela tua contribuição. Fechando, então, a gente fechou a parte de análise, né? Como é que os cases são analisados, como é que eles são pontuados. Repito que isso tudo está lá dentro do regulamento. Se vocês precisarem consultar, está fácil, está acessível. A gente tem mais duas perguntas aqui dentro desse grupo de perguntas que a gente já havia recebido pelo Instagram. Uma delas era se existe alguma categoria dentro do prêmio que ela não é autorizada, por exemplo, cases governamentais, indústria de armamento, tabaco, qualquer coisa assim. A gente não tem nenhuma categoria dentro do regulamento do prêmio que esteja vetada de participação. Então, independente de qual seja o seu negócio, de onde seja a sua indústria, né, que ela seja de serviço, que ela seja de produto, de manufatura, não tem problema. Você pode submeter teu case, não existe restrição a nenhum segmento de negócio. E para fechar o bloco do que a gente recebeu pelos canais sociais, veio uma questão perguntando se o prêmio ABEND é tão bom quanto os prêmios que a gente tem fora do Brasil, né? Eu separei... Meu Deus de Deus, ele é maravilhoso. Eu tenho o privilégio ali, até por recomendação do David, já há uns 4 ou 5 anos, eu sou jurada do Ecolatam, que seria o nosso prêmio ABEND da América Latina.
e eu faço parte desde o ano passado do corpo de jurados do Echo Awards, que é o nosso Echo global. Então, ele seria o prêmio ABEND do mundo, né, que vai julgar os cases de marketing de dados e resultados no mundo. Eu posso dizer que a gente tem uma situação, vou deixar o David falar sobre os prêmios, mas tem uma coisa bem bacana, que eu acho que o prêmio ABEND, ele é o primeiro laboratório que a gente pode submeter o case para ir evoluindo para os outros prêmios. Existe uma grande vantagem, a hora que a gente prepara o case para submeter ao prêmio ABEND, a gente já preparou um case que está pronto praticamente para ser inscrito no Echo Latam ou no Echo Award, né? Então, porque a estrutura de informação que todos esses prêmios vão precisar, ela é exatamente a mesma. Tem uma diferenciação de formulário, tem uma diferenciação de área de preenchimento digital de informação, mas a base que precisa, a hora que você formatou o case dentro do modelo da ABEND, teu case está pronto para ganhar o mundo, tá? Em outros prêmios. Mas eu quero que o David conte para a gente, porque ele tem uma experiência muito mais ampla ali, até que a minha, em prêmios internacionais. E, David, o prêmio ABEND é tão bom quanto um prêmio de fora? O que você tem para dizer para nós? Obrigado, Patty. Fico muito feliz para falar um pouco sobre isso. E é interessante que você fala que é sobre adaptando os entries da ABEMG para os outros cases, porque várias vezes os prêmios de ABEMG, as perguntas são melhores ou mais profundos do que alguns dos prêmios internacionais. Então, por exemplo, para Echo, que você falou, para Echo América Latina, a gente pode mandar em português, e se chega na segunda, terceira round, só isso a gente traduz alguns elementos para inglês, mas você vai ver que as informações necessárias são menores do que para os prêmios da ABEMG. Então, eu ia falar um pouco sobre essa visão global dos prêmios internacionais que a gente tem a oportunidade de participar. E realmente, as perguntas são muito em linha como que a gente tem que responder para o prêmio ABEMG. Eu nunca sei se o ABEMG foi baseado neles ou se eles foram baseados no prêmio ABEMG, mas eu pessoalmente acho que o prêmio ABEMG, para meu ponto de vista, é mais interessante às vezes do que os Fs. Os Fs são diferentes por região, mas a gente sabe que os Fs da América Latina, eles são muito mais virados puramente para a parte de ideia e criação do que para a effectiveness, que é realmente a área que deveria ser. E realmente, para nós, a ABEMG é muito virado para effectiveness, que é o dinheiro investido para o retorno que isso gera. A gente sabe que vários dos jurados são os mesmos que faz o júri da ABEMG, faz o júri dos prêmios internacionais. Aqui eu falo para meus colegas internacionais, quando eles perguntam sobre a ABEMG, eu falo que para nós, o Brasil é a 12ª economia no mundo agora, não? Este ano, eu acho que é. Então, é uma puta economia, uma economia muito importante. E para nós, o prêmio mais importante para Data Driven Marketing é da ABEMG. Então, é uma prêmio bem importante. E você viu isso com... Até pensando no Echo que você mencionou, tem poucos Echos no mundo. Tem o Echo Mundial, tem o Echo Europa, e tem o Echo Ásia, e tem o Echo América Latina. Então, a gente tem um destaque muito grande dentro dessa seleção mundial de prêmios baseado em dados e baseado em resultados. Perfeito, David, perfeito. A gente tem aqui no chat, a gente fechou a pergunta que os participantes colocaram para a gente, né, previamente em canais sociais. E a gente tem uma pergunta aqui do Afonso Cabral no chat, falando se o case tem que ser do ano passado, se já pode ser desse ano, se o tempo de duração do case tem impacto nas notas. Eu queria confirmar com as meninas da ABEMG como é que está a questão de período dos cases desse ano, porque eu sei que em alguns momentos a gente flexibilizou o período do case. Como é que está isso, meninas? Quem da ABEMG consegue me responder?
Na verdade, muitas vezes julgamos cases que aconteceram no ano passado e ainda acontecem esse ano. Exatamente, eu só queria ter a data certinha, né? Porque ele pode estar ongoing, né? Ele pode estar acontecendo e a gente tem uma fotografia dos resultados do período que o case foi inscrito. Isso é bem comum. E principalmente em digital, né? Você tem lá, eu desenhei uma plataforma online, um aplicativo, e ele está rodando, mas eu faço uma fotografia de um período específico. Eu só queria ter, porque eu não encontrei essa informação aqui para poder responder. Eu vou fazer um comentário antes. Eu acho que, inclusive, é um ponto de atenção que a gente não comentou ainda, é serem alinhados, né, com isso. Assim, não adianta vocês colocarem algo que está ongoing na hora de inscrever, ou que foi uma campanha pontual, e na hora de medir os resultados, esse resultado não ser o resultado do período em avaliação. Então, isso também é um erro comum de preenchimento, né? A gente fala assim, o programa teve um resultado em um ano, no 2020, do X. Mas a campanha durou de janeiro a março antes da pandemia. Tem que ser o resultado daquele período. E aí vocês colocam nos resultados complementares uma consideração dizendo que o programa continuou, que ele cresceu, gerou uma receita incremental, qualquer coisa. Desculpa interromper, Patrícia, mas eu achei importante fazer essa ponderação. Patrícia, eu acho que tem um ponto importante. O Prêmio Abend, antes da pandemia, os cases eram julgados no máximo até fevereiro. Agora, com a questão da pandemia, mudou tudo. Então, eu tenho a impressão que o prazo tem que acompanhar essa mudança também. Então, bom senso. Obviamente, não vou pegar um caso de 2 anos para trás, né? Mas pode ser um caso que está entrando no ano. Eu acho que o prazo não deve ser um critério impeditivo. De desclassificação. De classificação. Eu acho que um bom case, mas que aconteceu e está bem documentado, eu acho que está no jogo. Perfeito. Como tem pesos de resultado, acho que é super importante, né, só ressaltar os pontos que vocês já colocaram, que destaquem de quando a quando que vocês estão apresentando aquele resultado. Então, de ponto A, como o Fernando falou lá no início, né, o resultado é levado, conduzido A ao ponto B. Então, como é que foi essa jornada? Né? Quanto tempo está no A e do B? Então, destaquem isso quando vocês estão escrevendo o case. Ajuda a gente do lado de cá a balizar melhor, né, a entender melhor se essa curva ela é interessante, se ela não é tão interessante, né, comparando com outros cenários, com outras métricas, e também ajuda a gente a entender se está ongoing ou em que momento que isso aconteceu. Então, quanto mais informação que vocês puderem destacar, melhor para a gente que está aqui olhando, avaliando e julgando todos os cases, tá, pessoal? A Daisy está me confirmando aqui, o critério de prazo que a gente está colocando são cases que não foram inscritos em premiações anteriores, ou seja, ele não está inscrito no Prêmio Abend de edições anteriores, o mesmo case, e que tenham resultados apurados até a data final das inscrições, que é um pouco dessa consistência que o Luiz e o Fernando estão falando em relação ao período dos cases, que, né, são de continuidade, mas a gente tem lá o final da inscrição como a dia 23 de abril, é a data final de inscrição, então ele tem que ter resultados apurados até esta data e não deve ter sido inscrito antes. Respondemos para a pergunta, Afonso, se ficar qualquer dúvida, vai dando um grito. Eu vi que tem uma outra aqui. Apenas agências podem participar do prêmio, ou profissionais autônomos também podem? Também pode, a inscrição pode vir de qualquer origem, da agência, de um profissional autônomo ou da marca, né? A questão é que se você estiver inscrevendo um case de uma marca para a qual você trabalhe como autônomo, você tem que ter a autorização desta marca para inscrição do prêmio, né? Então, você vai poder inscrever quantos cases você quiser, desde que o teu cliente, no caso, ou a marca referente à tua inscrição, tenha ciência da inscrição do prêmio, ela tenha pré-autorizado, porque, inclusive, no formulário você vai colocar você como responsável pela inscrição e uma pessoa como ponto de contato daquele prêmio, daquela inscrição. Tem mais uma pergunta da Denise. Somos uma empresa de tecnologia que fornece soluções para call center. Nosso cliente aceitou ser nosso case. Gostaria de saber qual seria a nossa categoria. Vai depender do case, efetivamente, que você tem para inscrever, Denise. Se for um case, ele pode ser um case de prospecção, então ele pode ser um case de campanha, ele pode ser um case de call center. Tudo vai depender de qual é o objeto do que você vai, do teu trabalho, do teu projeto, né? Então, você fala aqui, você é uma empresa de tecnologia que fornece solução para o call center.
Se você tem um case bacana de call center por intermédio da tua ferramenta e teu cliente concordou, você pode inscrever na categoria call center, porque o teu resultado foi nesse programa. Se o resultado do seu cliente foi de uma campanha que usou call center como ferramenta, ou a tua ferramenta como meio, você vai poder inscrever nas duas categorias, por exemplo, ou entender aquela que é mais relevante dentro do momento, como foi explicado lá no início, né? Tem muito da análise da categoria em cima daquilo que tem mais relevância para o teu negócio, que pode ser mais importante a tua premiação dentro dessa categoria. Eu arrisco dizer que, no caso da Denise, o case dela vai ser inscrito em call center, porque é uma empresa de tecnologia de call center. Então, certamente, ela quer mostrar o resultado do que foi feito na ação de call center. Se foi feita alguma campanha, alguma coisa, certamente foi por um terceiro, por agência. Isso, evidentemente, eu olhando assim e usando um pouco da minha experiência para dizer que provavelmente é isso. Que provavelmente uma empresa que fornece soluções para o call center, para ela interessa ganhar um prêmio. Então, é bem aquela coisa de, enquanto essa categoria foi inscrita para essa empresa, me parece que a ela interessa ter um prêmio ABEND na categoria call center. Isso vai ser assim, então, claro que eu estou com poucos elementos. Eu diria que eu tenho pouca chance de errar. Perfeito. E Denise, o que a gente pode fazer? Não esqueça que o time da associação está aí também. Fernando é um dos consultores que ajuda nesse enquadramento de case. Você pode contar a tua história, né, e materializar esse case com mais dados para a gente, e o time da associação vai te ajudar a fazer o melhor enquadramento para ter certeza, né? Que aí vai depender de algumas peculiaridades, de algumas características ali. Para encerrar, porque a gente já passou, né, um tanto do nosso horário aqui, eu queria pedir para os nossos jurados como um todo fazerem uma fala final, de uma forma bem sintética, bem rápida. Quais pontos fazem parte do checklist para o case ideal em cada uma das suas categorias? Sabe? Então, assim, aquela coisa, puxa, vocês não podem esquecer desse detalhe, dessa consistência, esse campo a gente presta mais atenção quando a gente está avaliando. Vamos lá, gente, deixa eu ver, vamos começar pela Maria Luísa. Bom, no nosso caso de call center, onde, como todos os outros, o resultado tem um ponto muito importante. Então, eu diria, foque em resultado. Como eu já comentei, resultado, tem uma linha depois do resultado quantitativo, que está lá escrito resultado qualitativo. Gente, preencham essa visão de resultado qualitativo. Muitas vezes é uma nota do mercado, alguma situação favorável, alguma coisa que o cliente pergunta. Então, eu pessoalmente já ganhei cases porque preenchi bem o resultado qualitativo. Ocorreu isso, deu esse resultado, conseguimos tanto, a visão de mercado, a visão da concorrência, então esse ponto é importante. Então, eu acho que esse ponto de resultado é muito forte e menos tecnologia, mais solução para call center, gente. Por favor. A gente quer ver estratégias e soluções. Perfeito, Maria Luísa. Luiz, você, para complementar, já que você está na mesma categoria que Maria Luísa. Isso que eu ia falar, só para complementar que nós estamos na mesma categoria. Acho que a Maria falou super bem, eu acho que realmente, assim, somos apaixonados por conhecer resultados, consistência nas estratégias, né? Qual era o desafio que vocês receberam da empresa, do cliente de vocês, e como é que vocês conseguiram desdobrar todas essas estratégias internas. Então, como as mentes criativas, né, as mentes geniais dentro das empresas conseguiram criar uma estratégia consistente e que conduziram a esse resultado. Então, coloquem lá um bom storytelling para a gente, isso é muito importante, ajuda a gente a trazer a visibilidade do trabalho que vocês estiverem imersos aí ao longo do tempo. Denise, eu queria deixar um recado especial para vocês, vamos esperar teu case, destaque aí bastante aí que essa galera pensou de legal, e como é que foram todos os resultados, tudo que você puder destacar, coloca lá e a gente vai super agradecer a sua participação também.
É isso, já deixou gente. a gente curioso aqui, né, Luiz? A gente já está esperando o teu case, Denise. Olha Já lá. estamos ansiosos, exato. Fernando, o que a gente não pode deixar de colocar e que é super importante na avaliação de um case de campanha e programa? Só para a gente fazer esse fechamento ali em campanha e programa. Na verdade, são dois mundos, são próximos, são dois países ali que falam fronteiras, mas são dois países diferentes que falam línguas um pouco diferentes, meio assim como Brasil, Uruguai, qualquer coisa do gênero. Tirando de lado, evidentemente, o resultado, a gente já falou, todo mundo falou, e nós somos um prêmio que, como diz o David, se diferencia pela effectiveness. Mas, assim, campanha, a parte de estratégia, campanha, na verdade, você espera, o jurado, como qualquer pessoa, espera se encantar. Você espera que venha uma criação assim, que você diga, uau, que legal, que bacana, olha que virada. Não precisa ser fogos de artifício, pode ser um post-it numa maçã, mas é uma coisa que você diz, puxa, o cara teve uma puta ideia, gente, o cara teve uma puta ideia. Isso, geralmente, é o que destaca mais. Às vezes, a estratégia também é muito boa, legal, bacana. Mas é mais improvável. Campanha é uma coisa, o que a gente chama de campanha é algo que já tem 60, 100 anos de existência. A gente, dificilmente, eu vou esperar que tenha uma estratégia que eu caia da cadeira. No mínimo, você tem que fazer uma coisa bem feita, e aí vem uma criação, vem uma solução criativa, vem uma coisa que deixa o olho brilhando. Legal. Programa já é diferente. Programa, você tem que ter um caminho estratégico muito sólido, consistente, coerente, envolvendo passo a passo. Não necessariamente o melhor programa tem que ser coerente, consistente, quer dizer, a parte de estratégia ela tem que ser muito boa. Basicamente, esse tipo de coisa. Se você consegue juntar os dois, aí, uau! Grand Prix para você. Perfeito, Fernando, obrigada. Pensando em CRM e Loyalty agora, David, o que não pode faltar, e em seguida você já pode engatar aí, Ramalho, dando a tua visão, complementando a contribuição do David. O David é sempre muito rigoroso, ele é muito, assim, ele dá nota muito baixa, então deixa ele começar a falar. Muito gentil. Até eu ia fazer uma vínculo como que Fernando, meu ex-colega, falou lá, que eu já ganhei prêmio colocando post-it em maçã para correga, o fixativo da dentadura, mostrando que com correga você pode comer maçã. E essa arte ganhou um Grand Prix. Então, como o Fernando falou, pode ser simples, mas tem que ter uma big idea, essa é a ideia. O meu último, acho que recado é que a gente gosta muito de dar prêmio. Nosso objetivo é achar coisas boas e dar prêmios para isso. Então, ajuda a gente de entender a sua ideia bacana. Tenta não ter muitas contradictions. É frustrante quando tem um objetivo para vender 100, o resultado vendeu 20, etc. Então, tenta ter consistência nos cases e tudo isso. E a gente está aqui para premiar esses bons cases. A gente gosta muito quando a gente vê ideias boas que anima e abre os olhos. Eduardo, com você. Tá bom. 3 pontos. O primeiro, a reforçar um pouquinho o que você falou, Patrícia, de cases anteriores. Eles podem ser submetidos novamente desde que eles tenham uma atualização, ou desde que tenha um improvement, algum upgrade que foi feito. Tanto é que no questionário pergunta, esse case já foi apresentado anteriormente? Já pode ter sido apresentado anteriormente, só que agora tem uma melhoria. Então, a primeira coisa pode ser isso. Ele é um novo case, né? Quando ele foi trabalhado de novo, ele passa a ser um novo case, né? É isso aí. Então, deixa transparente esse negócio. Ele já foi metido, já ganhou o prêmio, mas agora ele teve uma mudança melhor ainda. Segunda questão é o seguinte, existem 3 macroentidades que submetem os prêmios.
um em agência, outro é o cliente, ou outra é tecnologia, como a Denise Meyer. Se esses três, normalmente, a agência e a tecnologia falam em nome do cliente. O que a gente não gosta de ver é de propaganda. Então, estamos usando esta, não sei o que, isso, aquilo. Não, a propaganda é o seu case que vai ganhar o prêmio. Então, evitar de colocar propaganda no texto, que isso deixa o jurado mal-humorado, entendeu? Então, evitar de fazer isso. A terceira, que eu acho que é uma questão importante do ponto de vista de quase todos os prêmios, ou quase todos os cases, é uma dessintonia existente entre o objetivo e o resultado. Então, vamos lá. O meu objetivo para esse case era a redução da taxa de perda de clientes, que eu tinha 15% ao ano, queria passar para 10% ao ano. E mostra como resultado um aumento de vendas. Quer dizer, uma coisa está incompatível com a outra. Então, tem um certo alinhamento, é importante, entre o objetivo e o resultado, porque o objetivo é a estratégia, resultado é a parte mais importante do case. Então, são esses 3 pontos. Obrigado, Patrícia. Perfeito, perfeito. E aí, para fechar a categoria de digital mobile, para o Cesário e para o Fernando Molan, para darem as dicas finais de vocês. O que tem que estar dentro de um bom case nessa categoria para facilitar essa jornada para chegar na premiação? Jornada do pódio. Tá bem. Não, eu acho que foi muito comentado aí, então eu não tenho tanto a acrescentar. No caso digital, eu queria reforçar os elementos criativos, tá? Porque é um que tem o foco no resultado, como eu falei desde o início, vários colegas falaram aqui também. E se vocês conseguem mostrar que a execução da criação, sendo ela sofisticada ou sendo ela simples, contribuiu de maneira consistente, elegante, alinhada aos valores da marca, alinhada ao posicionamento da campanha, alinhada em estratégia, com tudo aquilo que se obteve de resultado final. E quando eu falo de criação, pode ser, no caso do link patrocinado, estratégia de execução, pode ser o texting, né, pode ser todo o wording que é usado numa redação, por exemplo, em SEO. Então, ter atenção ao detalhe, as pequenas sofisticações que fazem com que a conversão seja maior e vincular isso a uma boa execução. Eu acho que os cases digital têm muito dessas características, a gente não gosta, como parafraseando o Edu, né, a gente fica um pouco incomodado como jurados e juradas, quando vem um case que não tem consistência, não tem ideia concreta de propósito, resultado e execução, mas principalmente quando é só uma campanha bonita e que não traz para a gente um pouco mais de tangibilização do propósito daquela marca, daquela ação, do vínculo com o resultado obtido do negócio. Então, isso para a gente não é muito bem avaliado. O case, claro, é sempre tratado com enorme carinho, mas talvez não consiga chegar ao Grand Prix, que é o objetivo final, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que vocês apliquem para muitos cases digitais, bem tenha um enorme trabalho de avaliação e julgamento, né? Porque a gente faz isso com muito amor e carinho. Bom, na minha opinião, acho que as pessoas falaram, todos os jurados aí deram bastante boas dicas que se aplicam ao digital também, mas acho que o digital, especificamente, quando eu falo de estratégia e resultado, além da comunicação, da estratégia de comunicação, as mídias digitais hoje elas são performáticas. Então, eu acho que vale ressaltar na descrição da estratégia as métricas e os KPIs que eram planejados versus os alcançados nos resultados. Fazer essa ligação ali, ó, eu planejei isso e eu atingi isso. Hoje a gente vive também as métricas do Customer Success aí, né? Trazer justamente essa linguagem do digital apontando isso na estratégia e no resultado. Perfeito, gente. Eu acho que só esses minutos finais já valem um workshop de dicas, assim, que as dicas muito mais quentes, elas acho que estão aqui, e aquilo que a gente vê na rotina de jurado. Eu acho que todo mundo passou por tudo. Eu acrescentaria uma coisa muito prosaica, muito simples, e que a gente, enquanto jurado, às vezes sofre, que é a ficha escrita por quem domina o case. Quando a gente está dentro do projeto, quando a gente... o projeto nasceu junto com a gente, cresceu com a gente entregou ele para o mundo, entregou o resultado, a gente é muito íntimo desse projeto e meia letra do projeto a gente entende uma frase inteira.
Infelizmente, com a gente isso não vai acontecer, porque alguns projetos a gente foi impactado como público-alvo, eventualmente isso acontece, mas vários deles que vocês submetem a gente não conhece, né? A gente não viu, a gente não conheceu aquela estratégia ou nem foi impactado enquanto consumidor. Isso é especialmente importante de vocês terem esse entendimento de que vocês estão redigindo uma ficha para quem não conhece o case brilhante que vocês têm dentro de casa. Então, nós que estamos no corpo de jurados ainda não conhecemos, a gente vai conhecer. Eu trabalhei muito tempo com redação, eu escrevi muito, e uma técnica que eu sempre usei e que aprendi com professores ancestrais, eu posso dizer assim, de gente, né, de tanta experiência em redação, que era, se você não tivesse um bom revisor para você passar teu texto em seguida, no mínimo faça uma leitura dele em voz alta. Porque quando você vai ler em voz alta, o teu cérebro não vai te pregar as peças que ele te prega quando você faz a leitura escaneada daquele documento que está na tua frente. Então eu digo, se você não tiver um colega bacana, teu colega do lado, mas que não viveu o case com a mesma intensidade que você, pega essa ficha, passa para ele ler, passa para uma outra pessoa na agência, passa para alguém de outra área na agência ou no cliente, né? Eu estou lá dentro do e-commerce, meu case é de e-commerce. Pega alguém de comunicação corporativa para ler seu case. E se essa pessoa tiver dúvidas, talvez sejam as dúvidas onde a gente esbarre no entendimento daquilo que você fez. Porque para você está muito claro os 28 steps que você passou na tua jornada, mas para a gente, isso redigido em um parágrafo, muitas vezes parece uma salada. Se você não contar com a caridade desse colega, dessa pessoa, né, iluminada para te ajudar, o que eu recomendo é que pegue você mesmo essa ficha e tente fazer uma leitura distanciada disso. Então, leia em voz alta, como se você fosse uma outra pessoa lendo o conteúdo de uma terceira pessoa. Tá? Isso é bem importante, porque só nisso você vai pegar a frase que está truncada e que às vezes não permite que a gente entenda o que você quer dizer. Isso é uma coisa bem simples, né? Mas existe, gente, existe frase que chega pra gente no case que a gente não entende o que a pessoa quis dizer porque faltaram algumas palavras ou algumas palavras estão invertidas, né? Alguns trechos, o sujeito está confuso. Então, assim, são coisas bem simples que essa sua leitura mais distanciada já vai ajudar. Se você contar com esse coleguinha, além de gratidão, convida ele para a festa, paga o ingresso para ele na festa depois também, para levar ele junto. Mas se você contar com esse colega de uma outra área que não tem um envolvimento com o case, normalmente ajuda muito. A gente na agência vem fazendo isso há muitos anos já. A gente tem o profissional que redige os cases e ele acaba passando como se fosse uma banca. A gente pede que diferentes profissionais de diferentes áreas leiam aquele mesmo case e pontuem. Não entendi o que você quis dizer aqui. Esse não entendi o que você quis dizer aqui pode significar um case finalista ou um case que não conseguiu ser interpretado e não chegou na nota de corte. Eu acho que a gente aqui chega, a gente já passou bastante do horário. Eu queria agradecer. Oi, Daisy. Quando os cases também tem o vídeo, que as empresas mandam, também é muito bom, né? Sim. O videocase é assim, gente, o videocase a gente ajoelha, né, agradece para o céu, porque o videocase, ele é justamente esta voz narrando o case. Perfeito, Daisy, muito bem colocado. Mas eu não tenho uma verba para fazer um videocase. Gente, a gente consegue produzir um videocase com uma sequência de slides do PowerPoint, com uma narração que a gente capta hoje no celular. Você gravou, você consegue fazer as duas coisas juntas. Não é difícil e a gente não está analisando sofisticação de produção. Ali não é um prêmio de melhor filme, não é Cannes que vai analisar teu videocase pensando que ele tem o melhor roteiro. Ali a gente está precisando entender seu case. Então, o videocase, ele é sim uma ferramenta maravilhosa de interpretação, porque às vezes aquilo que a ficha não conseguiu na quantidade de caracteres que é permitida passar, o videocase ajuda a ilustrar e a gente olha eles com muita atenção, tá? Então, eu deixo essa dica que ela é muito básica, mas às vezes a gente tem cases muito bacanas, estratégias excelentes, bem construídas, linhas criativas sensacionais, resultados consistentes, mas a história não foi contada da melhor forma e talvez isso distancie a marca, a empresa ou a agência do tão sonhado, né? Como o Fernando já sonhou ali algum dia com os dele também, com o tão sonhado Prêmio ABEND. É isso que a gente tinha para dividir com vocês hoje. O que é importante? No site vocês contam com muita informação, vocês têm todo o detalhamento, regulamento. Façam o download das fichas, independente de vocês terem decidido em qual categoria ainda, de terem decidido até mesmo os cases. Façam o download das fichas que tem
conexão com o negócio de vocês. E leiam as fichas inteiras, porque às vezes a leitura de todos os campos da ficha também ajuda a decidir que case, se você está pronto para inscrever aquele case ou não, ou se você vai ter que migrar de categoria, porque você consegue perceber pela ficha de inscrição que tipo de informação você tem que trocar. E não esqueçam que o time da associação e nós, jurados, acho que tem uma informação que eu não dei aqui, nós estávamos aqui hoje, a gente estava em 7, 8 comigo, mais a Ana Maria e o Júlio, nós estávamos 10 jurados nessa sala para conversar com vocês, mas nós fomos quase 30 jurados, né? Nós já temos para a edição desse ano 27 jurados confirmados e mais alguns em discussão ainda. Então, provavelmente, a gente chegue perto de 30 jurados do prêmio nesse ano. Então, aqui foi um time que a gente reuniu para tirar dúvida de vocês, algumas coisas mais pontuais. Mas a associação e os jurados estão à disposição. O que a gente precisa inscrevam os cases. É uma experiência bacana. Denise, você vai ver a sensação bacana de receber um e-mail dizendo seu case é finalista. Isso é fantástico, é fantástico. É uma recompensa, isso faz bem para toda a cadeia. Ele valoriza a marca e o time daquela marca que foi responsável por aquele case, ele valoriza a empresa, a agência ou o parceiro comercial ou parceiro de tecnologia que trabalhou naquilo, então ele leva toda a cadeia para cima, porque ele é um prêmio que premia resultado efetivo em comunicação. Eu acho que isso gera para vocês oportunidade de assessoria de imprensa, gera conteúdo para rede social, gera uma oportunidade gigante de coisas para fazer. Em nome da Band, eu quero agradecer a participação, a disponibilidade de tempo de vocês participantes, né, do nosso workshop, de vocês jurados que dedicaram aqui uma parte da tarde de vocês nessa vida tão turbulenta que a gente está tendo, e nos colocar à disposição para vocês acionarem sempre que for necessário. Cláudia, não sei se você quer fazer alguma questão ainda, ou a gente já pode... Oi, Patrícia, Cláudia, acho que ficou sem áudio. Tá sem áudio. Então, só queria lembrar, né, que as inscrições vão até agora de 23 de abril. Estamos no terceiro lote bronze. E se alguém, assim, surgir alguma dúvida, pode mandar para a Band que nós respondemos. E agradeço a todos vocês. É 23 de abril, tá? Então, a gente está aqui hoje há quase um mês, né? Há 28 dias do nosso prazo final de inscrição. Agradecemos a participação de vocês, gente, muito obrigada pela atenção, e precisando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar, podem falar com a associação, se precisarem do contato de algum de nós, a associação também pode intermediar. Estamos à disposição de vocês.